Meus irmãos, hoje, depois de ter passado uma semana ouvindo Jesus falar sobre a sua carne, sobre o seu sangue, né? Jesus falando que é necessário nós nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue para sermos salvos, né? A gente começou a ouvir Jesus falar isso na sexta-feira, ontem fez 8 dias, né? Então, sexta-feira Jesus iniciou esse discurso na liturgia da igreja. Sábado estávamos também, nós refletimos sobre esse discurso eucarístico de Jesus Cristo. E de segunda até hoje, Jesus sempre falando sobre o discurso do pão eucarístico, que pode ser, né, refletido por nós, ou seja, a gente pode ler todo o capítulo 6º do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, que fala justamente do pão vivo descido do céu, o próprio Jesus de Nazaré. E Jesus falou muitas coisas boas nesse tempo, né? Nessa semana. Nesse capítulo, Jesus fala muitas coisas boas. Eu vou falar algumas palavras que foram lidas na liturgia de ontem, tá bom? Jesus diz assim: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós. Então, nós precisamos da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós precisamos de comer do pão da vida, que é o próprio Jesus na Santíssima Eucaristia, para ter vida em nós mesmos, Jesus fala. E ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós devemos comer do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo para termos vida eterna. Para irmos para a eternidade é necessário nos alimentar do penhor de nossa redenção, né? Do pão sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alimentar do Espírito Santo de Deus que está na Santíssima Eucaristia. Jesus fala no Evangelho de hoje, né? É o Espírito Santo que vivifica tudo isso. Né? Recentemente também na missa o Padre Arthur também falou isso, que o autor principal, ou seja, o personagem principal de Atos dos Apóstolos é justamente o Espírito Santo, né? Então tudo é movido pela ação do Espírito Santo na nossa vida cristã, na igreja. Tudo é do Espírito Santo de Deus. E para nós nos alimentar desse Espírito Santo, nós temos que estar presentes na Santa Missa. Vamos continuar. Jesus diz: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus também, em outra parte do Evangelho, Jesus vai dizer: quem faz a vontade do meu Pai, quem escuta o meu mandamento e coloca em prática, eu e meu Pai viremos nele estabeleceremos a nossa morada. Olha só que Jesus fala, meus irmãos, vejam só, né? Vejam só que Jesus vai falar: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos a nossa morada. Olha só a ligação com o que está escrito aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim ou nele. Veja só a ligação. Nós sabemos, amados irmãos, que para comungarmos bem, nós devemos fazer a vontade de Deus e estar em obediência aos 10 mandamentos, ou seja, estar no estado de graça, não é? Para nos alimentar do corpo sacrossanto de Jesus. E Jesus vai dizer: aquele que me ama guarda minhas palavras, e meu Pai viremos nele estabeleceremos a nossa morada. E quando nós estamos comungando bem, estamos comendo do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo, ele mesmo diz que permanece em nós e nós nele, né? E por que eu falo comungar bem? Porque às vezes nós comungamos mal. Às vezes nós comungamos e fazemos comunhões sacrílegas, fora da graça de Deus. E São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Creio que é no capítulo 10. São Paulo vai dizer assim: aquele que come e bebe do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, sem discernir aquilo que está comendo, pode estar comendo a sua própria condenação. Creio que é Coríntios 11. Deixa eu dar uma olhada aqui nas Sagradas Escrituras.
Primeira carta do Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória. Eu gosto de falar assim, minha gente, porque hoje em dia tá tão difícil as coisas que às vezes você falando e demonstrando ainda na Sagrada Escritura, as pessoas ainda duvidam, né? Acreditam? Vejam só, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 29, São Paulo vai dizer: pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. E Jesus hoje veio dizer que ele é o pão da vida. Então, aquele que comunga bem, aquele que comunga em estado de graça, livre do pecado mortal, está comendo a vida, está se alimentando da vida. Que coisa bela, amados irmãos. Vamos continuar. Jesus diz: assim como o Pai vive e me enviou, vive no Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Lembra de São Mateus Moreira, protomártir do Brasil? Ele teve seu coração arrancado pelas costas pelos protestantes calvinistas, né, da Holanda. E enquanto ele tinha o coração arrancado pelas costas, aqui no Rio Grande do Norte, viu? Em Natal, ele dizia: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E ele é padroeiro dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão aqui no Brasil. Ele viveu e morreu por Jesus. Que amor ao Santíssimo Sacramento, que testemunho, amados irmãos. Jesus vai dizer assim: este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais de vocês comeram, que come deste pão viverá eternamente. E aí Jesus começou a falar essas palavras, e aí os discípulos começaram a dizer: essas palavras são duras demais, não cabe, não tem como seguir o Senhor está falando palavras duras demais, nós não cremos nisso que o Senhor está falando. E Jesus disse: ora, e quando vocês virem o Filho de Deus voltando para o lugar de onde estava, o que vocês vão dizer? E aí as pessoas viram que Jesus não abriu mão da sua doutrina, não abriu mão dos seus ensinamentos, não abriu mão do seu discurso eucarístico. As pessoas começaram a abandonar Jesus, porque, amados irmãos, as pessoas querem, alguns, na época ainda, e hoje também, querem seguir Jesus para lucrar, para conseguir, para ter status, para ser importante, para ser bem aceito. Ou seja, procura Jesus por interesses. Não procura Jesus para viver eternamente, para se converter, para mudar de vida, para estar em estado de graça, para estar livre do pecado mortal, para viver na glória do Senhor. As pessoas não estão amando Jesus mais. Não estão amando Jesus sem interesse, apenas amando por interesse. Mas Jesus, ele diz: não, hoje não vai ter o pão. Não vai ter, hoje não vai ter o prodígio, hoje não vai ter o milagre. Eu estou falando para vocês palavras de vida eterna. E as pessoas começaram a abandonar Jesus, começaram a apostatar, a abandonar a fé, a mudar de igreja. É o que está acontecendo hoje, né? Muda-se de igreja como se troca de roupa. Será que é isso que Jesus quer? Não é isso que Jesus quer, mas irmão, Jesus quer que nós mudemos de vida, que a gente se converta, né? E aí, amados irmãos, quando as pessoas começaram a abandonar Jesus, a gente lê hoje no Evangelho, Jesus olha para a igreja, os 12 apóstolos, para a igreja católica, apostólica, romana, os bispos que sucederam Jesus de Nazaré, E aí Jesus olha para eles 12 e diz: e vocês também não vão abandonar a fé, não vão apostatar da fé? Vocês também não vão largar o corpo sacrossanto? Vocês também não vão abandonar a missa? Vocês também não vão deixar de crer que eu estou presente na hóstia consagrada, que eu estou presente nos sacrários da Igreja Católica Apostólica Romana? Vocês não vão abandonar a fé também? Não vão me renegar a fé? E aí, o que é que vai ser agora? Aí São Pedro, amados irmãos, o primeiro Papa, o sucessor de Jesus Cristo, ele diz: a quem iremos? Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna.
Vamos fazer o quê? Vamos te abandonar? Jamais. Não te abandonaremos. E aí Jesus já sabia que o próprio Judas Iscariotes queria trair Jesus já. Está vendo a importância, amados irmãos, de nós crermos na igreja, como dizemos no credo? Eu creio na igreja católica, de crermos em Jesus de Nazaré, de crer nas Sagradas Escrituras, de crer que Jesus está presente na hóstia consagrada. E de não abandonar esse credo jamais, esse credo que nós somos batizados. Não abandonarmos a doutrina. Quantas pessoas estão abandonando a doutrina? E São Tiago vai nos dizer, na segunda carta, aliás, Timóteo vai dizer na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, não suportarão e abandonarão. Vocês lembram quando Estevão estava vendo Jesus em glória, as pessoas começaram a tapar os ouvidos e apedrejaram Estevão para não ouvir as palavras de vida eterna, para não ouvir a palavra de Deus. As pessoas deram as costas, abandonaram a doutrina, abandonaram a fé. Porque é duro demais. Jesus estava falando hoje no Santo Evangelho, é muito duro. Mas, amados irmãos, é melhor seguir a palavra de Jesus, porque Jesus também fala que o reino de Deus é dos violentos. E são os violentos que conquistam o reino de Deus, que o reino de Deus é o da porta estreita, que muitos vão se esforçar para entrar pela porta estreita, mas não vão conseguir entrar na porta estreita. É esse o reino de Deus, da sã doutrina, da exigência. A palavra de Jesus é dura. É duro para nós. O nosso espírito, a nossa concupiscência da carne não quer fazer a vontade de Deus, mas o espírito é decidido. E aquele espírito que decidir em fazer a vontade de Deus herdará o reino de Deus e se alimentará do corpo sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. Agora, se nós chegarmos lá com autossuficiência, querendo fazer a nossa vontade e não a de Deus, não vai comungar bem, não vai se alimentar bem. Tenhamos cuidados, amados irmãos, tenhamos muito cuidado para nós não apostatarmos da fé, como já fizeram muitos. E rezamos para que o Espírito Santo de Deus possa vir em nós, pois o próprio Senhor Jesus vai dizer: pois eu vos disse, afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Entenderam? Nós temos que implorar a Deus para nós ir até Jesus Eucarístico. E agradecer a Deus que quando estivermos lá, porque é o próprio Pai que está nos ensinando, é o próprio Pai que está nos encaminhando a Jesus de Nazaré. Então, em primeiro lugar, pedir: ó Deus, dá-me um coração, dá-me uma alma eucarística, Senhor Deus. E em segundo lugar, louvar e agradecer a Deus quando Ele conceder isso a nós. Então que nós sejamos assim, amados irmãos, homens e mulheres com a alma eucarística, dependentes da graça do corpo sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que procuram viver em estado de graça, mulheres que procuram viver em estado de graça para se alimentar do pão vivo descido do céu, para procurar na fonte da graça e da santidade viver melhor, ter uma vida sóbria, uma vida que procura fazer a vontade de Deus. Sermos fiéis à palavra de Jesus, mesmo que seja dura, mesmo que custe algo, mesmo que cobre de nós renúncias,
Lembra quando Jesus fala no Santo Evangelho, aquele que não toma sua cruz, que não renuncia a si mesmo, este não é digno de ser meu discípulo. Então aquele que não renuncia ao pecado, aquele que não renuncia a sua própria vontade, não é digno e não vive o amor a Cristo sacramentado. Amados irmãos, percebam vocês que eu estou sempre falando, não comunga direito, não vive a Eucaristia direito, porque nós, às vezes, nos aproximamos de Jesus sem as devidas condições necessárias para comungar, ou não comungamos direito do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus. Isso se chama-se comunhão sacrílega. Quantas pessoas fazem isso? Quantas vezes nós fizemos? Para que a gente possa largar o nosso eu e seguir Jesus Cristo, para poder comer do seu corpo, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. Amém.